Olá, tudo bem? Continuando a nossa série Panorama Bíblico, neste vídeo eu falo do livro chamado Números, que é o quarto livro das Sagradas Escrituras. Este livro leva esse nome da tradução grega, conhecida como Septuaginta, e Números por quê? Porque nós temos dois grandes censos registrados nesse livro, no capítulo 1 e no capítulo 26. O primeiro censo faz o levantamento do povo de Israel que saiu do Egito, e o capítulo 26, um novo censo, por conta que agora estamos diante da nova geração que entrará na Terra Prometida. Pois bem, no hebraico, o nome desse livro é Bemidbar, que significa no deserto, referência ao primeiro trecho desse livro, que fala que Deus falou com Moisés no deserto, na tenda sagrada que estava no deserto. Pois sabemos que aqui o povo já estava em peregrinação. O livro começa, então, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do povo de Israel do Egito. E o povo agora está se preparando para sair ali dos arredores do Monte Sinai e se prepara para entrar na Terra Prometida, Canaã. Pois bem, esse livro narra um período de 38 anos, aproximadamente, período que o povo permanece peregrinando no deserto. É importante entendermos que esse livro ele começa com a saída ali do Monte Sinai e termina já na fronteira, o povo na fronteira da terra de Canaã, preparando-se para entrar. E todo esse tempo de 38 anos decorre do tema desse livro, que nos mostra o fracasso do povo, a rebeldia, a desobediência do povo em relação a Deus. Nos é revelado aqui que o Senhor é um Deus de ira, Ele é um Deus de amor, de graça, misericórdia, mas Ele é também um Deus de ira para com seus filhos que se desviam. E essa verdade é muito importante de ser compreendida, porque muitos têm uma visão distorcida de Deus, no sentido de que Deus é amor, mas um amor que apenas abençoa, apenas traz o bem, e o bem distorcido, aquele bem que nos agrada. Mas o bem ele vem também através da correção, do castigo. O salmista escreveu que bom o Senhor foi passar pela provação, pelo castigo, porque assim eu aprendi a tua palavra. No Novo Testamento nós vemos Paulo escrevendo: sejam felizes quando passarem por tribulações, porque nas tribulações o Senhor está conosco, Ele permanece conosco. Mas nós vemos aqui a ira de Deus sendo manifesta por conta da desobediência. E o povo então deixa de ter uma viagem curta para entrar na terra de Canaã, saindo do Egito, para ter uma longa viagem de décadas. Sendo que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E de forma direta, isso é narrado no capítulo 13, que é um dos capítulos, acredito, mais tristes da Bíblia, e que nos mostra o fracasso do povo em crer em Deus. O fracasso do povo em acreditar mais no que eles viam, mais no que as pessoas ao seu redor falavam, do que no que Deus havia dito, o que gerou o castigo da parte do Senhor, porque não creram nele. Esse livro possui 36 capítulos, com 3 divisões principais. Então nós temos Israel no Sinai, preparando-se para partir para a Terra Prometida, até Cádiz. Então vamos do capítulo 1 até o capítulo 12. Ali em Cádiz eles se demoram, justamente porque no capítulo 13 ocorre essa rebelião. Dentre várias, essa rebelião específica do capítulo 13 ocorre quando os espias retornam da Terra Prometida e relatam que a terra é boa, mas eles não conseguiram entrar porque haviam gigantes, haviam inimigos ferozes, se esquecendo que Deus os havia tirado do Egito com mão forte e braço estendido. Na segunda parte, que vai desse período de Cádiz, da rebeldia, até Moabe, até eles chegarem nas planícies de Moabe, já na fronteira ali com Canaã, que vai do capítulo 13 até o 22, versículo 1. Do capítulo 22, versículo 2 até o fim do livro, nós temos ali uma preparação, uma espécie de preparação para que aquela nova geração entre na Terra Prometida, inclusive com o segundo censo mencionado no início desse vídeo. E também Moisés relembrando algumas coisas, já preparando para a entrada do livro em sequência, que é o livro chamado Deuteronômio, que veremos em vídeo oportuno, se Deus permitir. Olha bem, Moisés então é o autor, a data é de cerca de 410, 1400 a.C., ok? O tema narra justamente essa revolta, essa rebelião do povo, esse fracasso em obedecer a Deus, o povo que foi escolhido, foi orientado, foi abençoado por Deus, fracassando, mas também mostra a graça do Senhor.
em permitir que a geração seguinte entrasse na Terra Prometida. Vemos o livramento do Senhor numa passagem muito conhecida, que é a passagem que Balaão, um profeta pagão, é contratado para amaldiçoar o povo. E Deus utiliza uma mula. Temos um relato, um milagre interessante aqui, que a mula fala. E Balaão, então, é chamado para amaldiçoar, ele não consegue, porque ele percebe que Deus é maior. Aquele Deus é o único, não é igual aos deuses pagãos que ele conhecia. Ok? Onde ele conseguia ali com seus feitiços, com os seus rituais, conjurar maldições, de forma alguma. Então nós temos também nesse livro a morte de Arão, irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote. Então vemos aqui a primeira transição do sacerdócio. A morte de Miriam, irmã de Moisés. Enfim, nós vemos aquela primeira geração que foi escravizar, que estava escrava no Egito, que saiu do Egito, viu os milagres, padecendo no deserto. À exceção de Josué e Caleb, dois valentes, que é lá no capítulo 13 também, destoam daquela geração incrédula. Se colocam dizendo, não, nós entraremos porque o Senhor é conosco. Esses gigantes não são nada diante de Deus. Então, mesmo em meio a toda essa revolta, essa rebelião contra Deus, sempre existe o fiel, aquele que crê na promessa. Eu te pergunto, você, meu irmão, você, minha irmã, é este fiel? É esta fiel? Que mesmo em meio à multidão, se rebelando contra Deus, permanece firme e forte? Então, esse livro nos mostra essa graça do Senhor demonstrada, mas sem separar, sem esquecer que Deus é um Deus, conforme está escrito em Hebreus, nosso Deus é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que foi necessário o Senhor Jesus morrer por nós, para que a ira do Senhor não recaia sobre nós, mas sobre o sacrifício que ele fez. Ok? E com isso eu termino esse breve relato, onde o Senhor então organiza o seu povo em um acampamento militar e segue em marcha pelo deserto, e o povo então, infelizmente, se revolta contra o Senhor, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes, mas várias vezes, a ponto do Senhor então determinar, decretar que aquele povo não entraria na Terra Prometida, mas os seus filhos entrariam. Então nós vemos a graça do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, seus comentários são muito bem-vindos, e obrigado por estar inscrito no nosso canal. Quem sabe você esteja assistindo esse vídeo no Instagram, a minha conta é @pablo_felipe, ok? E também nós temos esse conteúdo em podcast, para quem aprecia ouvir ao invés de assistir. Enfim, estamos disponibilizando das mais diversas formas o conhecimento para que você leia a palavra, para que você a compreenda, porque a palavra é viva, a palavra é luz, a palavra transforma e restaura. Amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.